Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Vó com uma pequena demonstração de uma nova forma de aprender física. São 2 cursos completos de física em vídeo. Como gabaritar física no Enem. Como gabaritar física na FUVEST. O aluno pode assistir quantas vezes quiser, na hora em que bem entender. São compostos de aulas, exercícios resolvidos e estatísticas dos assuntos mais cobrados. Exemplo de uma aula. Na aula de hoje falaremos sobre mecânica. No subitem dinâmica. A mecânica é responsável por 45% de uma prova de física, em média. A cada 10 questões, 3 são de dinâmica, o que representa 30% de uma prova de física. Para entender a dinâmica, o aluno precisa relembrar 2 conceitos da cinemática e saber que existem 6 multiplicações ou divisões que têm nomes. O primeiro conceito da cinemática que o aluno deve relembrar é o conceito de velocidade, que é a relação entre a variação do espaço e o tempo, e que matematicamente pode ser escrito assim. A palavra velocidade é abreviada com a letra V, o verbo é abreviado com o sinal de igual, o termo a relação entre é abreviado com traço de fração, a palavra variação é abreviada com a letra grega delta, a palavra espaço abreviada com a letra S e a palavra tempo abreviada com a letra T. O outro conceito da cinemática é o conceito de aceleração, que é a relação entre a variação da velocidade e o tempo, e que matematicamente pode ser escrito assim, em que a palavra aceleração é abreviada com a letra A, o verbo é abreviado com o sinal de igual, o termo a relação entre é abreviado com traço de fração, a palavra variação é abreviada com a letra grega delta, a palavra velocidade com a letra V e a palavra tempo com a letra T. Na cinemática, a gente não estuda a massa do corpo que está em movimento. A dinâmica, então, vai levar em consideração a massa. Então, todos os conceitos da dinâmica envolvem a massa. O primeiro é massa multiplicado por aceleração. Esta multiplicação recebe o nome de força. Se você multiplicar força pelo deslocamento, o nome desta multiplicação é trabalho. Multiplicando força pelo tempo, o nome desta multiplicação é impulso. Multiplicando massa pela velocidade, essa multiplicação recebe o nome de quantidade de movimento. Massa vezes velocidade elevado ao quadrado dividida por 2 recebe o nome de energia cinética. Trabalho dividido pelo tempo recebe o nome de potência. Portanto, estão aí os 2 conceitos da cinemática, velocidade e aceleração,
E depois os nomes. Força é massa multiplicada por aceleração. Trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Impulso é força vezes tempo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Exemplo de exercícios resolvidos. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005, enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes. Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se a poluição da água por metais da usina, b. a destruição do habitat de animais terrestres, c. o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera, d. o consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas, ou e. o aprofundamento no leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa. Aqui nós temos um esquema de como funciona uma usina hidrelétrica. Vamos ver cada parte. Aqui a represa. A represa é a parede, a barragem. A função dela é elevar o nível do rio. Assim a água ganha energia potencial gravitacional. Aqui é o reservatório, que é o lago artificial que aparece com a elevação do nível da água. O excesso dessa água sai pelo vertedouro. Esta não gera energia elétrica. Aqui nós temos a admissão da água no conduto que vai passar pela turbina. Nessa profundidade, a água tem altíssima pressão e isso faz com que ela adquira uma altíssima velocidade ao passar pelo conduto. Portanto, a água ganhou energia cinética. Essa energia cinética vai ser aproveitada na turbina, que está aqui no detalhe. A água entra numa tubulação circular, faz girar algumas paletas que estão acopladas a um eixo que vai transferir esta energia cinética para um gerador. A água sai com baixa velocidade. O eixo movimenta o gerador, que é um condutor dentro de um campo magnético, e isso faz com que apareça corrente contínua. Essa corrente, passando por um transformador, é transformada em corrente alternada. E finalmente essa energia vai para a rede de distribuição através dos fios e das torres. Vendo a foto de uma usina real, nós temos aqui a represa, que é a barragem, né, que faz elevar o nível do rio. Aqui o reservatório, que é o lago artificial. E abaixo da barragem o rio, com a largura original do rio. Essa largura era a largura que o rio tinha antes da implantação da hidrelétrica. Portanto, o grande impacto da usina hidrelétrica é o alagamento de área terrestre. E nesta área, um dos problemas são os animais, que têm que ser retirados. A usina hidrelétrica, então,
não polui o ar com gás carbônico, não polui a água com metais, não altera o nível de resíduos e também não altera a quantidade de água do rio, ela não se esgota graças ao ciclo da água. Analisando as alternativas, então, a correta é a alternativa B. Por hoje é só. Para maiores informações sobre os cursos, entre em contato com este e-mail. Eu terei o maior prazer em responder. Um abraço.